Na hora de escrever testes automatizados, é muito importante que a gente siga padrões de projeto. Esses padrões são para garantir que os nossos testes tenham mais qualidade, sejam mais fáceis de serem feitas manutenções e tragam mais confiança na hora que forem executados. E um dos paradigmas que eu vou estar mostrando para vocês é o paradigma dos testes independentes. Os testes independentes são para garantir que cada teste, ao ser executado, não vai quebrar, porque depende de algum outro teste. Eu vou mostrar isso com um exemplo prático. Então, olha só, eu tenho esse código aqui que eu estou fazendo só para mostrar para vocês um pouco desse paradigma. Então, eu tenho dois testes. Um é de criar o usuário via endpoint e o outro de atualizar o usuário. Então, vamos ver o que esse primeiro teste faz. A primeira coisa que ele faz é uma requisição, um post para a rota de user, na qual usa um body específico, chamado com o atributo name, Josué, e o job, dev. Depois de fazer essa requisição, eu faço uma validação dessa response. Eu valido se o status foi 200, valido se o response dessa request tem um atributo ID e valido se o status se o atributo status dessa response é sucesso. Além disso, eu tenho uma variável aqui chamada user ID, que é atribuída ao ID de usuário após a efetuação da request. E por que eu uso esse user ID? Porque é esse user ID que eu vou usar na outra requisição, no outro teste, que é o de atualizar o usuário. Então, o teste é basicamente bem parecido. A diferença é que eu vou estar fazendo um put na rota de user ID, que é o que está sendo definido aqui nesse outro teste, passando um body com valores diferentes e validando basicamente se o status está agora como updated. E qual é o problema dessa abordagem? O problema é que esse teste aqui está intrinsecamente dependente desse outro teste. Então, eu não consigo rodar esse teste de forma independente. E caso esse teste aqui, por exemplo, fale de algum erro, esse teste de update também vai falhar. Seja qualquer tipo de erro, flakiness por tempo de requisição, qualquer coisa desse sentido. Então, é muito importante que a gente faça que cada teste não dependa de nenhum outro teste para ser executado. E como que a gente faria isso nesse caso aqui em específico? A primeira abordagem que eu poderia fazer é que, ao invés de usar uma variável que está sendo definida em uma outra requisição para usar em um outro teste, eu faria a definição dessa variável antes do put em si. Como que eu faria isso? Vamos lá. Eu poderia fazer dessa seguinte forma, olha só. Já deixei aqui preparado um bloco de comentário. Então essa seria a forma mais prática de se fazer. Então no teste de update, eu poderia fazer antes do update um teste de post, uma requisição de post, na qual eu, após fazer essa requisição, eu faria um den com a response, e aqui dentro do den eu estaria atribuindo o user ID para essa variável. E por que assim fica melhor? Porque essa definição está sendo feita dentro do próprio teste. Então isso aqui sempre vai funcionar. Isso aqui sempre vai ser definido logo após a requisição do response. Então mesmo que isso aqui falhe, ele não vai falhar por conta de um outro teste. Ele vai falhar dentro desse próprio teste. Sendo assim, fica uma forma um pouco mais organizada de se fazer isso e muito mais dependente. Ele não é mais um teste dependente de outro, ele é um teste independente. E você pode até se perguntar, mas aqui nesse caso eu estou fazendo duas validações, uma de inserção e outra de put. Tem alguma forma de deixar isso um pouco mais organizado, um pouco mais padronizado? E sim, tem. É para isso que existem os blocos de contexto do Cypress. Então, a gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode criar dois contextos. A gente pode criar o contexto. A gente pode criar os blocos de contexto do Cypress. Então, eu tenho um bloco de contexto para o post e outro para o put, na qual, dentro do bloco de put, eu posso adicionar o bloco de before each. O que vai ter nesse before each? Eu posso colocar esse teste aqui dentro, do update, dentro do seu próprio. E aqui no before each, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso encapsular isso daqui, todo esse post, no before each. E aí, formatando aqui, eu posso colocar pronto, agora como vocês podem ver, está bem mais organizado. Eu tenho dois blocos de contexto, um bloco para o post e outro bloco para o put, na qual o post tem somente o teste e o push ele tem um before it, que é o nosso arrange, que é a preparação para o teste de edição, na qual ele vai, antes do teste, fazer tudo isso daqui, usar o user ID dentro de uma variável e usar internamente no update.
Sendo assim, quando eu rodar esse teste aqui de forma única, específica, ele não vai falhar, pois ele não depende de algum outro teste para ser executado. Isso é o que a gente chama de padronização de projeto. É a nossa padronização para os testes automatizados, seguindo o paradigma dos testes independentes.